Gravação iniciada, presidente. Obrigada, Patrícia, conselheiros. Boa tarde. Agora nós vamos fazer o seguinte. Em função da portaria CARF 690 de 2021, artigo 11, parágrafo 1º, o presidente de turma ele tem a possibilidade de antecipar os processos sem prejuízo às 6 sessões de julgamento. Então, diante disso, eu estou antecipando para julgar hoje, os processos da sessão do dia 4 de fevereiro, na parte da manhã, para, então, iniciarmos com o número 38 da pauta de relatoria da conselheira Lívia, processo recorrente Fazenda Nacional, interessado Metalúrgica Venâncio. Conselheira, então, quando a senhora estiver pronta, está com a palavra. Eu acabei de colar na pasta, está chegando lá. Demora um pouquinho, mas agora já está lá. Então, vamos lá. É um recurso da Fazenda em face do acórdão 1101.001.035 de 2014, que gerou o conceito de insumo para fins de PIS e COFINS. Enfim, eu transcrevi a ementa toda, é bem grande. A Fazenda pôs embargos de declaração que foram rejeitados. Ela, então, interpôs recurso especial, o qual inicialmente teve segmento negado. O despacho de admissibilidade está a folha 6.990 a 6.999, que ainda é volume, né? Após agravo, o recurso especial da Fazenda foi parcialmente admitido, nos termos do despacho está 7.038 a folha. Transcrevo aqui os trechos. Então, o conceito de insumo para fins de cálculo referente a PIS e COFINS não cumulativa. Bem grande. O recurso da Fazenda foi admitido exclusivamente com relação ao paradigma 203.12.452 e especificamente para discussão sobre itens como protetor auricular, uniforme, máscara de solda, dentre outros do gênero, constante da glosa promovido sob o título CFLPs diversos, item 1 do dispositivo do acórdão, encaixam-se ou não no conceito de insumo para fim de créditos de PIS e COFINS. O sujeito passivo primeiramente apresentou embaixo de declaração, os quais foram inadmitidos. Ele apresentou recurso especial, o qual teve segmento negado, confirmado após agravo. O sujeito passivo também apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda, sustentando que a decisão recorrida deu provimento ao recurso utilizando somente o motivo falta de descrição dos fatos, para afastar a glosa indevida da base de cálculo do crédito sob o título de CFLP diversos. Então, questionando por via transversa o conhecimento do recurso, né? Passando ao voto, na admissibilidade recursal, então, conforme relatado, o recurso teve segmento da Fazenda teve segmento admitido somente com relação ao paradigma 203.12.452 e especificamente para discussão sobre esses itens como protetor auricular, uniforme e máscara de solda, dentre outros do gênero, constantes da glosa promovida sob o título CFLPs diversos, encaixam-se não no conceito de insumo para créditos de PIS e COFINS. Porque esse foi um auto, né, tá aqui na primeira sessão, foi um auto de RCS, teve uma glosa e o lançamento de PIS e COFINS é reflexo. Mas chegou-se a discutir no PIS e COFINS o que seria correto no lançamento, né? E esse foi o que sobrou para a gente. Nesse ponto, o despacho de admissibilidade concluiu que o acórdão recorrido parte do pressuposto de que esses itens fazem parte do processo produtivo, sendo mister prova em contrário, enquanto que o paradigma 203.12.452 considera que, de antemão, tais itens não fazem parte do processo produtivo. Em suas contrarrazões, o sujeito passivo contesta que, quanto ao crédito tomado sob o título CFLP diversos, a decisão recorrida teria dado provimento ao recurso utilizando somente o motivo falta de descrição dos fatos para afastar a glosa promovida pela fiscalização. Transcrevo o trecho do acórdão recorrido na parte em que ele trata da glosa relativa a CFLPs diversos. Então, ele vem tratando aqui. No caso, a pessoa jurídica autuada promove a industrialização, comercialização de produtos de panificação, fogões a gás industriais, metalúrgicos em geral. Assim, na forma da lei, a não cumulatividade relativamente à receita produzida por essa atividade é observada quando considerados os créditos decorrentes dos custos incorridos para a fabricação desses produtos. Eventualmente, ele pode desenvolver outras atividades. Todavia, a defesa nada diz a esse respeito, apenas pretende genericamente que todos os dispensos por ela realizados para exercício de sua atividade econômica prestem-se a gerar créditos dedutíveis. A partir dessas premissas, cumpre analisar individualmente os itens glosados pela autoridade fiscal. Aí ele vai analisar
que a autoridade julgadora excluiu algumas glosas em duplicidade, acolhendo parcialmente a alegação do contribuinte, constatou que itens computados na primeira tabela de glosas, no valor de 1 milhão e poucos demonstrados às folhas tais, também integravam as glosas do tipo CFP diverso, detalha a decisão. Aí o voto ainda. Em verdade, porém, as glosas promovidas sob o título CFAP diversos devem ser integralmente afastadas. Isso porque, para motivá-las, a autoridade fiscal apenas indica que, além das glosas efetuadas nos itens específicos objeto de intimação, foram glosados os seguintes itens nos arquivos digitais, conforme a planilha em anexo. E, na sequência, apresenta a tabela sob o título CFAP diversos. Folhas que menciona aqui, relacionando a base de cálculo dos créditos glosados sem acréscimo de razões para a fundamentação dessas glosas. A autoridade fiscal menciona aqui, na intimação, foi informado o contribuinte, foi encaminhado um CD contendo planilha discriminando os itens que foram considerados irregulares para a obtenção dos créditos. A contribuinte manifestou sua contrariedade, por fim ratificou que todos os itens constantes na planilha curtida no CD são custos ou despesas que estão relacionados às atividades da empresa. Referido à intimação, apenas consigna que na análise de movimentação fiscais das planilhas foram constatadas irregularidades com relação aos créditos de PIS e COFINS. Na sequência constam a listagem individualizando os registros questionados, mas sem qualquer complemento acerca do motivo da irregularidade ou mesmo totalizações mensais que permitam correlacioná-los com a glosa promovida. Isso ainda o voto. É impossível inferir porque a autoridade fiscal teria vislumbrado irregularidades em itens registrados como serviço de telecomunicação, produtos refeitório, material expediente, pneu, etc. Já para itens como protetor auricular, uniforme, máscara de solda, despesas aduaneiras, carrinho, entre outros, exigiria uma abordagem fiscal que os dissociassem da aplicação do processo produtivo. De toda sorte, para todas as glosas assim imputadas, cumpriria a fiscalização expor as razões implícitas ou ocultas, de modo que a contribuinte pudesse confrontá-las. Aí continua, aí uma parte grifada. Assim, tem razão ao recorrente quando afirma nula a glosa tratada na tabela CFAP diverso pela total falta de descrição dos fatos. Nos termos do item 10 do decreto 7235, o lançamento deve ser integrado por tais elementos, a ausência representa vício material, que não é possível de saneamento no curso do processo administrativo. Então, essa foi a razão. Por tais razões, o presidente vota no sentido de provimento ao recurso relativamente às glosas de crédito sobre o título CFAP diversos. Então, agora eu dizendo. Como se percebe, para o item CFAP diversos, o acordo recorrido afastou a glosa em razão de nulidade, vício material do lançamento pela, entre aspas, total falta de descrição dos fatos. Os trechos acima grifados deixam claro que o voto condutor do acordo recorrido inicia e termina sua exposição afirmando que as glosas promovidas sob o título CFAP diverso devem ser integralmente afastadas em razão de vício em sua motivação. Nesse sentido, quando o voto condutor do acordo recorrido menciona que para determinados itens seria necessária a demonstração de que eles não foram aplicados no processo produtivo, trata-se de raciocínio subsidiário, que não invalida a conclusão geral de que as glosas não foram de nenhuma forma motivadas, não havendo sequer totalização mensal que permita correlacionar os registros com as glosas promovidas. Tanto é assim que a afirmação acerca do processo produtivo é imediatamente seguida da conclusão de que, de toda sorte, cumpriria a fiscalização a demonstrar quais seriam sido e tal. Depende pelo raciocínio exposto no voto condutor ao acordo recorrido, que mesmo que se refute o argumento admitido para a discussão no recurso especial, de que seria necessária a demonstração de que os itens não foram aplicados no processo produtivo, isso não seria capaz de alterar sua conclusão geral de que a fiscalização deve dar algum motivo para as glosas e que o lançamento que não contenha tal motivação encontra-se viciado. Nesse sentido, o recurso especial da Fazenda Nacional, tal como admitido pelo despacho de admissibilidade, não é suficiente para alterar a conclusão que chegou à turma recorrida. Em síntese, há fundamento não atacado pelo recurso especial que, por si só, é capaz de manter a conclusão que chegou ao acordo recorrido. Com razão, assim, o sujeito participa em suas contrarrazões quando sustenta que o recurso não deve ser admitido. Por isso, oriento meu voto para não conhecer do recurso. Ok, conselheira Ebeli, quando estiver pronta, pode votar. Concordo com a leitura que a conselheira Lívia fez. O meu voto, acompanho. Conselheira Fernando? Sim, era da Ebeli. Acompanho também, presidente. Conselheiro Tozelli? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Caio? Acompanho integralmente. Eu também. Então, negado conhecimento por unanimidade. Sim. Oi.
Só uma coisinha no voto, Lívia. O segmento foi em sede de admissibilidade, não de agravo. Tá? Foi segmento parcial no despacho aqui do André. E o teu relatório fala em segmento em sede de agravo. Não, tem o despacho de admissibilidade que negou o segmento. Não, segmento parcial. Espera um pouco. Bom, posso ter errado aqui. Exame de admissibilidade 7038-7047, exame de admissibilidade da Fazenda. Esse é depois do agravo. Oi? Esse é depois do agravo. Porque o agravo mandou voltar. Será que é isso? Então, 6.990 tem o que negou o segmento. É que o agravo deve ter mandado voltar, então. Tá, é que o agravo mandou voltar e aí no exame de admissibilidade complementar, aí se deu seguimento à matéria. Não foi o agravo que deu seguimento, ele só foi acolhido para determinar o retorno, não tinha visto esse passo. Tá. Ok? Mas tá ok? Negado conhecimento por unanimidade. Poderia ser um pouquinho mais preciso, porque você fala, deixa eu só ver os termos que você usa. Após agravo, não, tá certo, tá certinho, desculpa. Ok? Então vamos lá. Continuando, então, negado conhecimento por unanimidade, número 38 de relatoria da conselheira Lívia. Vamos agora para o número 40 de relatoria da conselheira Edeli, recorrente Fazenda Nacional, interessado Brasfibra, Indústria e Comércio de Chapas de Madeira e Ireli. Quando estiver pronto, pode começar, conselheira. Já está na pasta, recurso especial da Procuradoria contra o Acordo 11.02.00.105 de novembro de 2009. Aqui foi lançamento de tributos sobre o lucro faturamento 2001 a 2004, omissão de receitas de variações cambiais ativas. A autoridade de primeira instância julgou parcialmente procedente a exigência, excluindo a decadência. Não houve exame necessário. O colegiado ACOL limitou as exigências de RPJ-CSL às variações cambiais ativas que excedessem as passivas e cancelou as exigências de PIS/COFINS. A Procuradoria ingressou com recurso especial, que teve segmento relativamente à incidência de PIS/COFINS sobre as receitas financeiras apuradas. Ela discorda da aplicação da interpretação do STF nesses casos e aponta paradigmas. O recurso teve segmento, apesar da tese da Fazenda se encontrar superada, porque isso aconteceu depois da interposição do recurso. Então, a Procuradoria alegava que a mera declaração incidental pelo STF não pode surtir efeito erga omnes apto a desconstituir os lançamentos de PIS/COFINS. Essa era a situação da época. Ainda não tinha o efeito erga omnes para a inconstitucionalidade do alargamento. A contribuinte não apresentou contrarrazões, os autos foram sorteados para o André e eles novamente sorteados para mim. Passando ao voto, admissibilidade. As exigências questionadas foram exoneradas no acordo recorrido sobre os fundamentos de que o Supremo já havia declarado em controle difuso a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo de PIS/COFINS. Confirma-se nos autos que as receitas omitidas correspondem a receitas financeiras oriundas de variações cambiais ativas e, considerando que a contribuinte era optante pelo lucro presumido em todos os períodos fiscalizados, as exigências de PIS/COFINS tiveram por fundamentos o artigo 2º e 3º da 9718, ou seja, incidência acumulativa. Os paradigmas, por sua vez, proferidos em 2006 e 2005, validaram exigências semelhantes em face do que dispunha o artigo 3º, parágrafo 1º, 9718. O recurso da Procuradoria foi interposto na vigência do RICARF 2009, e como destacado no exame de admissibilidade, o regulamento presente no momento da interposição não permitia negar-lhe segmento, inclusive porque o recurso é anterior
até mesmo a portaria 58/2010, que inclui o artigo 62A no RICARF. Então, transcrevo aí para maior clareza os dispositivos do RICARF antigo. O RICARF atual permite que em exame de admissibilidade seja rejeitado o paradigma que, dentre outras hipóteses, contraria a decisão do STF ou do STJ. Transcrevo. Sobre a questão de fundo, em 12/2/2008, transitou em julgado o acórdão proferido pelo STF nos autos do RE, que veiculou a decisão que transcrevo. Em 9/12/2015, o tribunal fixou a tese de que é inconstitucional o alargamento. Contudo, como a época do exame de admissibilidade, o RICARF 2009 não vedava a interposição de recurso especial frente à declaração de inconstitucionalidade em sede de repercussão geral do dispositivo legal questionado, e as invocações trazidas pelo RICARF atual situam tal vedação na análise dos paradigmas realizada por ocasião do exame de admissibilidade, assim entendida a análise preliminar de competência da presidência da Câmara, na forma do artigo 68, o recurso especial interposto pela PGFN deve ser conhecido, e no mérito nego o provimento, porque, como demonstrado na análise do conhecimento, o controle difuso de inconstitucionalidade mencionado no voto condutor do acórdão recorrido foi reiterado em sede de repercussão geral, e tal decisão, por força do 62 do RICARF 2015, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Então, eu entendo que sou obrigada a conhecer do recurso, não posso aplicar retroativamente o RICARF 2015, mas conheço e nego o provimento, agora sim, aplicando o RICARF 2015. Conselheira Lívia. Eu tenho uma visão diferente, né, mais simplificadora disso, conhecimento como uma coisa em duas etapas e sem distinguir conhecimento de admissibilidade. Tem um voto já sobre isso, então eu já não conheceria, aplicando o RICARF 2015, acho que é a posição conhecida também. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou seguir o voto da relatora. Conselheiro Toselli. Eu também acho que eu não faço essa divisão de admissibilidade e conhecimento, então eu não conheceria, mas já adianto que no mérito acompanharia, porque a gente sabe que nós somos vencidos aqui no conhecimento. Como voto, presidente? Ok, conselheiro Caio. Eu acompanho a relatora, presidente. Bom, eu estou com dúvida. Então, porque na última sessão a gente tratou exatamente dessa situação com relação ao crédito presumido de IPI. E tinha um recurso, se não me engano, um acórdão da terceira turma da Câmara Superior, que falava desse alargamento da base de cálculo da decisão do Supremo, já sacramentado. O problema é como se interpreta, né? Porque se eu mantive para o PIS e COFINS essa situação, conceito de faturamento, que a questão é, né, a discussão do alargamento da base de cálculo é como se é faturamento ou se é o conceito da receita bruta, né? Então, se no lucro presumido, no crédito presumido de IPI, eu mantive, eu tenho que estudar com relação à variação monetária cambial ativa, variação cambial, porque eu acredito que seja uma situação muito semelhante. Pode falar, conselheiro Devi. Na sessão passada, na última sessão, quando decidimos tributação de crédito presumido de IPI, no caso do móveis RIPC, estávamos decidindo a incidência de IRPJ CSL na sistemática do lucro presumido. Mas eu fiz também. Então, para o crédito presumido de IPI, aí a gente vai discutir, o que acontece aqui é receita financeira, é variação cambial. Pois isso para mim é que eu preciso entender melhor, para ficar segura que eu estou votando, porque eu preciso entender exatamente onde isso se enquadra no lucro presumido. Se não se enquadra, eu voto com você. Mas aqui é só PIS/COFINS. Sim, porque como eu votei PIS/COFINS na semana passada, inclusive com crédito presumido de IPI,
eu votei o PIS/COFINS também. Inclusive, eu fiz declaração de voto falando nesse sentido, que eu entendia que compunha a receita bruta, que era o faturamento. E justamente usei o acórdão do Supremo para confirmar isso. Então, eu não posso usar um peso na última sessão e agora eu preciso de vista. Tá, gente? Eu preciso só confirmar, porque talvez a vista de mesa, já que não tem contribuinte, amanhã eu trago o voto. Tá? Eu vou pesquisar direitinho, porque agora, assim, de pronto, eu tenho que só ver essa dúvida aí que me causou. Pode falar, conselheiro Caio. Não, só para adiantar, então, o tema de direito do próximo processo é o mesmo, doutor Ednei? Porque daí é outra receita, não é mais receita financeira. Pois é. Bom, vamos lá. A vista de mesa para mim, então, amanhã eu resolvo. Esse aqui é Benfica, né, Debi? É o 40, desculpa. Brasfibra, Brasfibra. Tá. Então, vamos passar para 41 e a gente... Aí talvez eu fique mais seguro. Vamos ver. Estrutura. Benfica, isso retorna de resolução depois de complementado o exame de admissibilidade. Então, autos de RPJ, CSL, PIS/COFINS 2001 a 2003. A discussão que resta é sobre PIS/COFINS, fundada em omissão de receita financeira, caracterizada pela falta de contabilização dos deságios na aquisição de créditos de terceiros. Acusação fiscal, impugnação, recurso voluntário. Primeira Câmara deu provimento parcial ao recurso para cancelar PIS/COFINS relativamente aos faturadores até novembro de 2002. Procuradoria interpôs recurso especial 7º2, divergência de interpretação quanto ao PIS/COFINS diante da declaração incidental de inconstitucionalidade. Então, contexto semelhante ao anterior. A conselheira Cristiane restou vencida em sua proposta de remessa aos autos à presidência de Câmara para análise apenas dos 2 primeiros paradigmas indicados pela PGFN e não dos 2 paradigmas antes selecionados porque indicados em associação à correspondente ementa. Prevaleceu o voto do conselheiro Rafael, que, invocando doutrinários processuais, concluiu que deveriam ser analisados 3 paradigmas, complementando o exame de admissibilidade. A presidência da primeira Câmara analisou os paradigmas, receita financeira, tributação, na decisão recorrida entendeu-se que, diante da declaração de inconstitucionalidade do alargamento do conceito de faturamento não deve subsistir PIS/COFINS, nos paradigmas foi decidido que vale a determinação legal no sentido de que as contribuições em questão incidem sobre receitas financeiras. Cientificada, a contribuinte apresentou contrarrazões, nas quais novamente destaca o erro formal da emenda do acordo recolhida, já vista que, compulsando-se os votos, constata-se com clareza que foram anulados os lançamentos em sua integralidade e os de PIS/COFINS na integralidade, PIS até novembro de 92, dado a partir daí ser aplicável 10.637, a incidência não cumulativa com a consequente inaplicabilidade da 9718. Defende o não conhecimento do recurso especial em razão da inconstitucionalidade declarada pelo STF em relação ao dispositivo legal em debate. Ao final, pede que seja reconhecida a inconstitucionalidade. Então, aqui, eu acho que eu vou percorrer o mesmo caminho do anterior. A exoneração se deu aí considerando o alargamento da base de cálculo, a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo. Confirma-se nos autos que as receitas omitidas correspondem à receita financeira caracterizada pela falta de contabilização dos deságios ocorridos nos anos 2001 e 2003 e considerando que a contribuinte era optante pelo lucro real apenas a partir de dezembro de 2002 e relativamente ao PIS,
A exigência foi formulada na sistemática não cumulativa, os lançamentos de PIS até novembro de 2002, as exigências do COFINS tiveram fundamento no segundo e terceiro da 9718. Os paradigmas proferidos de 2005 a 2007 validaram exigências semelhantes. Recurso especial do RICARF de 2009, então não dá para rejeitar esses paradigmas porque contrários à decisão em repercussão geral. Então, conheço do recurso especial e nego o provimento. Como demonstrado, a declaração de constitucionalidade deve ser observada e não vejo. Então, para mim, a receita financeira está o tempo todo, esses valores foram denominados de receita financeira pela fiscalização, aqui decorrente da falta de contabilização de desvagem. Então, não integra o conceito de faturamento na sistemática cumulativa, né, e na exigência fundada no artigo 3º da 9718. Então, eu conheço, é semelhante ao anterior, só muda na receita, né, lá eram variações cambiais, aqui receita financeira de deságio, e por isso nego o provimento a recurso especial da Procuradoria. Tem essa peculiaridade. Os recursos da Procuradoria não discutem que essa receita está fora do alargamento, né, caracteriza faturamento, não. A discussão da Procuradoria é que os colegiados não poderiam aplicar a decisão do STF antes dela ser erga omnes, tá? Então... Já entendi, já fiz a minha... É nessa ótica, né? Então, não está se discutindo aqui que esses valores são faturamento. Lá no RIP que tinha essa discussão. Tá? Então, por isso não aplico o RICARF 2015 retroativamente, mas no julgamento o aplico e reproduzo a decisão do STF, por isso nego o provimento ao recurso da Procuradoria. Ok, conselheira Lívia, como vota? Eu acho que da mesma forma que o anterior, né? Eu já negaria conhecimento, aplicando o RICARF, considerando que podemos analisar conhecimento / admissibilidade, que eu considero a mesma coisa aqui. Então, abro divergência para não conhecer já. Ok, conselheiro Fernando. Ok. Conselheiro Fernando? Presidente, eu acompanho integralmente a relatora. Conselheiro Toselli? Na mesma linha do voto anterior, presidente, eu não conheço. Caso superada essa questão, acompanho no meio. Ok, conselheiro Caio? Com a relatora. Bom, eu concordo que a discussão é outra, fui pesquisar e realmente é outra situação, eu acompanho a relatora também. Vou voltar à vista. Bom, vou proclamar esse e volto para o 40, então, para votar logo. Então, foi. Agora vamos ver o mérito, né? Porque a Lívia e Toselli não conheceram. Então, como votam no mérito, Lívia e Toselli? Acompanho integralmente. Doutor Toselli? Eu também acompanho. Tá, então, foi conhecido por maioria, vencidos Lívia e Toselli, que conheciam do recurso. E, no mérito, por unanimidade, foi negado provimento ao RESP da PGFN. E aí, passando para o 40, com a minha vista de mesa... Oi, pois não. Acho que só foi um equívoco na hora de falar. Na verdade, a Lívia e o Toselli não conheciam, né? Não conheciam. Eu falei que conheciam? Tá. Não, desculpa, não conheciam. Então, conhecido por maioria... vencidos Lívia e Toselli, que não conheciam, tá certo, não conheciam, e no mérito foi negado provimento por unanimidade, ok? Agora o 40, então só ficou eu faltando para votar, né? A vista de mesa, eu concordo com a relatora, então é o mesmo resultado, conhecido por maioria, vencidos Lívia e Toselli que não conheciam, e no mérito, por unanimidade, negado provimento também ao RESP da PGFN. Então, passando para o 43, conselheira Edeli.
Cicanorte é o recorrente Indústria de Conservas Alimentícias S.A., interessado Fazenda Nacional. Embargos de Cicanorte em face do acordo 9101003938, cuja decisão transcrevo, ementa transcrevo, transcrevo as razões de litígio, do recurso especial, mas vou adiantar a leitura para ir ao que interessa. Aduz a contribuinte em seus embargos como depreendido da decisão estes nobres julgadores entenderam pela manutenção do auto de infração em imposição de multa e comenta, negando o provimento de recurso especial e, consequentemente, determinando esta seria devedora do débito tributário subjacente respectivamente aos anos 98 a 2000. Não obstante, tendo em vista que a autuação em comenta abarca supostas irregularidades cometidas pela embargante nos anos 2000 a 2004, resta demonstrado que o respeitável acórdão incorreu em erro de fato. E, passando ao voto, os embargos foram recepcionados como embargos inominados e, assim, não se sujeitam a prazo. Na medida em que apontam erro de fato, devem ser admitidos com fundamento das razões do presidente de turno. Confirma-se nos autos que as exigências correspondem a 2000 e 2004, além, e aí descrevo aqui para confirmar isso, o recurso especial apontou divergência cerca dos limites da pré-julgada, o acórdão, contudo, trouxe em sua ementa a indicação dos anos calendário 98, 99 e 2000, possivelmente transpondo para este campo os períodos de apuração sob análise do julgamento do processo 2810, cujo voto condutor prestou-se como razões aqui na sistemática de recursos repetitivos. Em suma, na hora de transpor a ementa, transpuseram a ementa do paradigma do lote de repetitivos e aí veio com os anos calendário correspondente, a contribuinte embargou, entenderam que isso era erro que demandava correção. Apesar do artigo 60 ressalvar que as irregularidades e diferenças cometidas no 59 somente demandam saneamento quando resultar em prejuízo ao sujeito passivo, uma vez confirmado o erro e já admitidos os embargos, com sorteio para essa relatora e o Ricardo determina a correção mediante aprovação do novo acórdão, corrija-se a emenda para dela constar anos calendário 2000 a 2004, embargos conhecidos e proibidos sem efeitos infringentes. Ok, conselheira Lívia. Acompanho integralmente o relator. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade, foram conhecidos dos embargos e providos sem efeitos infringentes. Ok? Gente, terminamos. Então, agradeço a presença de todos na nossa sessão. Alguém quer falar? 44 foi retirado, é isso? 44 foi retirado. Do patrono. Ah, não tinha visto. Oh, que beleza. Ainda temos meia hora, vamos? Vou fazer mais um, presidente. Tá bom, gente, tá bom. Deixa para amanhã a gente continua. Agradeço a todos a participação, o empenho, a vontade de se adiantar, e amanhã estaremos juntos aqui às 9 horas. Patrícia, pode interromper a gravação, por favor.